Bom dia, sétimo ano! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho com a literatura de cordel. Eu peço que vocês abram a apostila na página 55 para a gente retomar esse cordel, né? Esse trecho de cordel que foi feito e foi trabalhado na semana passada, tá? Então, o título é Ai se cesse. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morresse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós subisse. Mas, porém, acontecesse que São Pedro não abrisse as portas do céu e fosse te dizer qualquer tolice. E se me arriminasse e tu com eu insistisse, que aqui eu me resolvesse e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse? Talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse e as virgens toda fugisse. Então, nós fizemos na aula passada, né, os exercícios relacionados a esse poema na questão 8, nas letras A e B, e também a C da página 56. Então, nós vamos continuar com essa resolução dos exercícios ali na página 56. Então, gente, ali na página 56, vocês têm a questão 9, né, que aparece ali para vocês. Então, na questão 9, né, o que a gente vai fazer ali? Vocês vão resolver essa questão. Olhem que legal. Ai se cesse, título do poema, indica um desejo de que algo se realize. Reescreva os 3 primeiros versos, revelando um desejo seu de que aconteça, né? Então, você vai escrever 3 versos colocando algo que você gostaria que acontecesse. Mas tem que ser parecido com aquela linguagem, tá, gente? Tem que ser parecido. Então, por exemplo, eu quero colocar lá, se um dia nós se encontrasse, se um dia nós brincasse, se um dia nós viajasse, se um dia nós estudasse, né? Então, claro que essa linguagem, gente, lembrando, né, é uma linguagem utilizada pelo autor do cordel, que é próximo da oralidade, né? É possível por ser cordel. Se fosse uma linguagem formal, que é o que a gente aprende na escola, não poderia acontecer, tá? Mas é a linguagem do poema do cordel. Na questão 10, ele diz assim: experimente reescrever o poema, usando a variedade padrão da língua. Observe que você fará várias alterações, entre elas a concordância verbal, o tempo verbal, desvios ortográficos. Deixe registrado aqui os 3 primeiros versos reescritos. Então, gente, se fosse para eu pegar aquele poema e transformá-lo, colocar esse poema na linguagem formal, que é a linguagem que a gente aprende no colégio, né? Seria assim: se nós nos gostássemos. Esse gostássemos, acento no A, com SS, né? Por quê? Porque ele é um verbo que está no modo subjuntivo, é um verbo diferente. Se nós nos quiséssemos também. E a terceira estrofe seria se nós nos juntássemos, né? Todos eles com acento e com SS, não pode esquecer, tá? Aí, pessoal, eu quero que vocês grifem ali onde está escrito, linguagem no cordel. Então, vocês vão grifar o seguinte, linguagem popular falada, ali na segunda linha, né? Primeiro pontinho aqui, alteração de palavras por acréscimo de fonemas. Por exemplo, tolice, né? Ele acrescentou a letra U aqui, ao invés de dizer tolice. Alteração das palavras por eliminação de fonemas finais, virge no lugar de virgens. Ou desvio na concordância verbal, se cesse no lugar de se fosse. Nós se gostasse no lugar de nós nos gostássemos. Então, gente, vocês têm que também grifar o seguinte, essa característica, tá? Tem o sabor e a originalidade da língua do interior das terras nordestinas, o sertão. Então, eles utilizam muito essa característica da oralidade para colocar nos seus poemas, tá bom? Ok? Vamos para frente, então. Lá na página 57,
vocês também vão ter a próxima questão ali, ó. Se você não é da Paraíba, talvez precise de um dicionário paraibês para entender os versos do poema do cordel a seguir. Leia 3 estrofes de um folheto de Vicente Campos Filho, depois complete as frases aceitando o desafio. Dicionário paraibês. Todos sabem no Brasil que o idioma é português, assim como lá na França todos falam o francês, por isso na Paraíba falamos paraibês. Aí ele te dá ali esse dicionário paraibês, né? Que diz o seguinte: correr é dar uma carreira, o cismado é escabriado, coisa ruim é fuleiragem, se não presta é derrubado, o pedinte é esmolé, cansado é estrupiado, palavrão é nome feio, vigiar é pastorar, enganar é dar um migué, rir dos outros é mangar, fofoca chama fuxico, persistir é pelejar. Então, gente, esse desafio é para que vocês escrevam, por exemplo, o que é na tua terra dar correr? O que é na tua terra? Se é o mesmo sentido, você coloca o mesmo sentido. Se é outro sentido, você coloca outro. Cismado. O que significa cismado? Né? O que significa coisa ruim? Tá? Cada um de vocês vai colocar lá e vai completar o seu, tá bom? Esse é pessoal. Na 12. Agora você é um cordelista. Usando o vocabulário próprio da sua região, completa os versos, mantendo o ritmo poético e as rimas. Zangado é. Então, o que é quando a gente coloca ali? O que é zangado? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês quiserem usar esse exemplo, vocês podem. E se vocês quiserem usar outro, também vocês podem, tá bom? Zangado é, tá com a bexiga. A nuca chama cangote. De bobo, disse que é leso. Dar cascudo é cocorote. Estourar é dar pipoco. Dar um pulo, dar um pinote. Tá? Então, esse é o meu exemplo, mas vocês podem colocar outros se vocês quiserem, tá? Aí, gente, na próxima página, ali na página 58, vocês têm aqui em cima um trechinho que fala sobre a literatura. Então, a tia Dani quer que vocês grifem ali, que é importante, tá bom? Vocês vão grifar o seguinte, ó. A literatura é importante fonte de informação. Ajuda a dar asas à imaginação, é alimento para a alma, expressa a cultura, os valores e as tradições dos povos, faz denúncia social. Então, gente, é uma característica, né, que nós costumamos dizer em relação à literatura. Então, além dela ser uma fonte de informação, ela expressa algo que para nós é considerado o alimento para a alma, né? São os valores, as tradições dos povos, a cultura, tudo isso está ali na literatura e a gente pode observar. Então, gente, o próximo ali na questão 13, vocês têm ABC do Nordeste flagelado. Então, eu vou fazer a minha leitura aqui, vocês vão fazer aí na casa de vocês, tá bom? Então, A. Ai, como é duro viver nos estados do Nordeste, quando o nosso Pai Celeste não manda a nuvem chover. É bem triste a gente ver findar o mês de janeiro, depois findar fevereiro e março também passar, sem o inverno começar no Nordeste brasileiro. No segundo ali, o B. Berra o gado impaciente, reclamando verde pasto, desfigurado e arrasto, com um olhar de penitente. O fazendeiro, descrente, um jeito não sabe dar, o sol ardente a queimar e o vento forte soprando, e a gente fica pensando que o mundo vai acabar. Caminhando pelo espaço como os trapos de um lençol, pras bandas do pôr do sol, as nuvens vão em fracasso. Aqui e ali um pedaço, vagando, sempre vagando. Quem estiver reparando, faz logo a comparação. Uma das pastas de algodão que o vento vai carregando. Gente, olhem que coisa mais linda esse poema. Isso que a gente tem o ABC do Nordeste flagelado. Então, ele fala sobre o que é a terra árida, a terra seca, a dificuldade que as pessoas têm em sobreviver nesse ambiente,
os animais que sofrem com a falta de chuva, com a falta de água, né? Não só os animais, as pessoas também. E vem um mês e vem outro e não chove, né? Então esse autor, gente, Patativa do Assoré, né? Ele acabou, né, sendo um poeta assim bem famoso. Ele era poeta, ele era compositor, ele era cantor, repentista também. Utilizou a poesia para retratar os encantos e desencantos da vida do nordestino. Sua obra, gente, ela não ficou só aqui no Brasil. Ela foi traduzida para outros idiomas. E outros países também acabaram conhecendo um pouquinho sobre a parte do Nordeste aqui do Brasil, tá bom? Então vamos para a próxima página. Na questão 14, vocês têm assim, ó. Leia o que afirma o poeta e jornalista Geir Campos. Ele diz assim: em arte poética, o ABC designa certo tipo de composição em que as estrofes principiam sucessivamente pelas letras em sua ordem alfabética natural. No Brasil, o ABC é principalmente encontrado na literatura popular dos cantadores, que por esse meio celebram os feitos dos cangaceiros, vidas de santos ou heróis, coisas e fatos marcantes. Então, na letra A, ele diz assim: de que trata o ABC do Nordeste flagelado? Automaticamente, na hora que eu terminei a leitura, eu já comentei com vocês o que é, do que trata, né? Desse flagelo da seca, né? Não apenas como algo que seja natural, que seja ecológico, que atinge a região do Nordeste, mas também como uma questão ambiental, que gera problemas sociais. Então, o tom desse cordel é um tom de denúncia, né? Eles querem denunciar os problemas que acontecem no Nordeste, os problemas sociais que a seca pode trazer, né? E tudo mais. Letra B. Após ler as 3 primeiras estrofes do poema, como você imagina a sua construção? Então, gente, como que a gente imagina? Como a continuação, quer dizer, como que poderia ser a letra D? Como que poderia ser a letra E, né? E assim, como que eu poderia organizar melhor esse texto, né? Como? De que forma? Então, essa resposta também é pessoal, né? Então, como você imaginaria que seria a continuação? Será que teria letra D, letra E, né? 15. Assinale os efeitos de sentido decorrentes da escolha na forma ABC para versejar. Por que ele coloca isso, gente? Primeiro, facilitar a memorização dos versos. Isso a gente sabe que é verdade. Por quê? Porque quando a pessoa escreve um cordel, né, para ficar ali mais atrativo, não pode ler, tem que decorar, né? Tem que falar com sentimento, com emoção. Então, essa é verdadeira. Aí, o que mais? Falar sobre a seca no Nordeste, será que ele verseja, ele coloca os versos ali dessa maneira para falar só sobre a seca ou para falar também sobre outras coisas que acontecem? Né? Então, não é só sobre a seca. Terceiro, aproveitar o encantamento que as pessoas em geral têm pelas letras e pelo alfabeto. Essa é verdadeira. Por quê? Porque ele chama atenção colocando ABC. Quando uma criancinha está aprendendo a ler, a escrever, a primeira coisa que ele vai aprender é o alfabeto, né? Ele vai aprender para ele poder depois ir juntando as letrinhas para poder formar a palavra. Cativar os leitores pelo método alfabético que retoma o início da experiência leitora. É isso que eu acabei de falar, né, gente? Então também tá certo, só o segundo que tá errado. 16. No ABC do Nordeste flagelado, o poema apresenta uma lamentação e também descreve um cenário. Resuma-os. Sobre o lamento. O que ele fala sobre o lamento? Ele está expressando, gente, o desânimo, a desesperança do nordestino, né, que precisa conviver basicamente quase que o ano todo com a seca. Já o cenário, ele é descrito como um lugar devastado pela seca, né? Então, é importante a gente identificar ali esses dois elementos. A palavra telúrica refere-se aos movimentos internos da Terra. Na literatura, a chamada dimensão telúrica diz respeito à influência das forças da natureza no modo de agir das pessoas e dos animais.
Em que estrofes você percebe o modo telúrico do poema? Gente, nas 3, né? Nós temos nas 3 estrofes. Por quê? Porque falam da falta de chuva, das consequências dessa falta de chuva para as pessoas, para os animais, né? Ali do ladinho vocês também têm uma opinião sobre a poesia de Patativa do Assaré. Né? O que ela é? Uma poesia telúrica, colhida da terra, dos roçados, como se estivesse apanhando feijão, arroz, algodão ou quebrando o milho. E arrancando batata e mandioca, sua inspiração não é fruto dos estudos. Ela germina dentro de si como a semente nas entranhas da terra. Olhem que bonito isso, né, gente? Então, depois que vocês terminarem as atividades, né, a tia Dani quer que vocês mandem a foto com a resolução dos exercícios, tá bom? Um abraço para vocês, pessoal, e até a próxima aula.